Esses dias atrás, uma querida inscrita, a Sueli Gutierrez, ela me fez um questionamento aqui no vídeo, né? Moradas, vestiduras e seu corpo, como Jesus adentra seu ser. Aí ela fez um questionamento que eu fiquei assim pensando, né? Embora eu tinha dado a resposta para ela, eu fiquei pensando de onde vem esse tipo de pensamento, né? Eu sei que não é culpa dela, não estou falando isso, é porque realmente tem se havido algumas ideias, né? Hoje aí por aí pela internet, pessoas têm divulgado algumas ideias que são totalmente contra o argumento bíblico, né? O que está escrito na Escritura. Ela perguntou porque ela também tem dúvida, né? Não estou falando que ela levantou essa questão. Ela só me perguntou porque ela realmente também tinha dúvidas sobre esse tema, que realmente é um assunto que faz pensar. E aí, a pergunta dela foi a seguinte: vocês vão entender direitinho o que estou querendo dizer. Irmão, você tem algum estudo sobre a semente que nasceu de Eva? Ela gerou duas sementes, a do bem e a do mal. Tá vendo que ela tá só questionando, ela não tá afirmando nada, tá? Caim foi gerado de Satanás. Assisti um vídeo assim e achei um absurdo. Claro que, né, ela achou absurdo. Ela conhece a Bíblia, né? Ela estuda a Bíblia, ela está procurando o conhecimento bíblico, então ela achou absurdo, como realmente é um absurdo isso. Se existe isso mesmo, existem pessoas que nasceram sem escolha de salvação? Olha que raciocínio interessante dela, né? Ela mesma já está trazendo um argumento super forte aí. Se existe os descendentes do diabo, né, que é por descendência mesmo carnal, o sêmen, né, do maligno na mulher, e trouxe a uma descendência aí, né, de pessoas que são filhas, né, literais de Satanás. Então ela falou assim: essas pessoas já nasceram perdidas, sem esperança de salvação. Sei que tem muitos conceitos errados que aprendi nas igrejas. Tenho aprendido muito, mas tem muitas coisas sendo ensinadas como tiradas da palavra, mas são verdadeiras heresias. É isso mesmo, tá? Então, Sueli, você traz aqui esse comentário, embora no início é um argumentativo, perguntando, né, aliás, questionando, mas depois você mesmo traz sua própria conclusão, né, do que você sabe sobre a palavra de Deus, que que seria uma total heresia isso, né? E aí, assim, eu fiquei me perguntando da onde foi que ela assistiu esse vídeo, onde que ela viu essas informações, né? Porque eu falo um pouco sobre isso no canal, sobre anjos que vieram e tiveram relações com mulheres. Isso de fato aconteceu, mas não significa que Satanás ele fez isso. Tem alguns motivos bíblicos muito claros e óbvios que nos ensina isso, tá? Então, Sueli, eu te respondi até, né? Aqui você vai ver a resposta. Primeiro, eu pedi para você assistir alguns vídeos do canal. Inclusive, eu faço, né, uma lista tem 3 vídeos aí interessantes que falam sobre descendência, sobre a luta da descendência. Aí, eu trago também aqui uma explicação bem clara, assim, sobre isso. Eu vou até ler aqui para vocês. Vocês podem ir lá, vocês vão ver lá. Mas eu vou ler o que eu respondi para ela. Você perguntou. Ela gerou duas sementes, a do bem e a do mal. Caim foi gerado da semente de Satanás? A minha resposta, não. A semente de Satanás não tem nada a ver com Satanás ter se relacionado sexualmente com Eva. Sobre a gestação de Caim, a Bíblia é clara. Quem é o pai biológico de Caim, né? Adão teve relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. A seu tempo, ela deu à luz a Caim e disse: produzi um homem em auxílio de Jeová. Assim, a Bíblia é clara sobre quem é o pai biológico de Caim. Tudo além disso é ir além das Escrituras. Caim se torna filho do diabo por causa de sua ação em odiar e matar seu irmão.
Gênesis capítulo 4, 5 diz: Não olhava com favor para Caim e para a sua oferenda. E acendeu-se muito a ira de Caim, e seu semblante começou a descair. Depois Caim, agora o versículo 8, disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Sucedeu, pois, quando estava no campo, Caim passou a atacar Abel, seu irmão, e o matou. Jesus explica esse processo de um ser humano se tornar filho do diabo. Vós sois, João capítulo 8, 44. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis fazer o desejo de vosso pai. Este foi um homicida quando começou, e não permaneceu firme na verdade, porque não há nele verdade. Quando fala mentira, fala segundo sua própria disposição, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Assim por Caim ter sido um homicida e odiado seu irmão, ele foi o primeiro descendente da serpente. O apóstolo João complementa em 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si vida eterna. Este é o sentido de Caim ser filho de Satã. Ele odiou seu irmão e o assassinou. Por isso, não poderia ser chamado filho de Deus, mas sim filho do diabo. Essa foi a minha resposta para ela, tá? Vocês podem ver aqui depois os textos, a referência. E aí, hoje, quando eu estava assistindo, né, um vídeo, eu acompanho, tá, pessoas? Eu vou falar para vocês. Eu acompanho o canal do irmão Luiz, do Reino Eterno. Acho que é uma benção esse canal. Deixa eu só pular essa propaganda aqui, né? Pronto. Ele fez um vídeo aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo, tá? Ele falou assim, olha, verdade revelada, Neemias Gomes e metafisicamente, perturbação do evangelho. Eu não gosto de citar outros canais aqui no meu canal, tá? De forma pejorativa, não. Sempre quando eu cito é de forma a elogiar, né? E indicar. Eu indico o canal do Luiz, Reino Eterno, é um ótimo canal. É uma bênção esse irmão, tá? Existem outros também que eu gosto bastante. Que inclusive sou inscrito em todos eles aí, tá? Mas aqui, o assunto que ele falou é muito importante. E aí eu gostaria de refrisar isso, né? Vamos dizer assim, aos meus inscritos aqui do canal. Que ele fala sobre essa questão. Eu fiquei pensando, né? Aonde que a nossa inscrita Sueli assistiu esse vídeo, né? Onde que ela assistiu esse vídeo sobre Satanás ter tido relação com Eva? Eu sinceramente não sabia onde foi que ela viu isso, né? Também não perguntei. Mas assistindo o vídeo do Luiz hoje, eu entendi aonde que ela talvez possa ter assistido. Não só esses dois, né, que estão falando sobre isso, mas tem outras pessoas também na internet falando sobre isso. Então, assim, eu concordo em grau e em gênero com as argumentações que o Luiz usou no vídeo dele com relação à impossibilidade de Satanás ter se relacionado sexualmente com Eva. E hoje, né, como é o costume nosso aqui, a gente vai ver nas escrituras, a gente vai ver o fundamento bíblico, porque isso não aconteceu, tá? Também, a única postura diferente que eu tenho dele é o seguinte, né? Ele fala para as pessoas não visitarem esses canais, não verem, que é uma perca de tempo e tal. A minha postura é um pouco diferente, né? Não sei porque, talvez eu tenha vindo de uma religião que as pessoas tinham também esse tipo de posicionamento, né? Que a gente não podia ouvir informações de outros lugares, que a gente não devia ouvir outro lado da moeda. Então, eu não gosto muito desse posicionamento. Foi um dos motivos de eu ter saído de lá. Porque depois eu acabei descobrindo que a grande maioria das coisas que eles falavam lá não era nas escrituras, né? E as pessoas que eles pediam para não ouvir estavam falando verdade sobre eles. Então, assim, não é o caso do irmão Luiz, tá? Mas eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio de decidir a quem vai escutar, tá bom? E aí eu também acredito que as pessoas precisam desenvolver sua fé para elas mesmas discernir o que é bom e o que é mal. Claro que muitos ainda não fizeram isso, então realmente é perigoso. Ele fala assim, eu creio, que é por medo
de que ele possa ter dos irmãos se desviar, né? Como o apóstolo Paulo também tinha, né? Os apóstolos também falavam assim para não dar ouvidos a algumas pessoas, né? Não porque a mensagem que essas pessoas falam, ela não deve ser analisada, mas porque às vezes a pessoa ainda é criança na fé e acaba caindo, né? Como o apóstolo Paulo falou em Coríntios sobre exatamente esse assunto da Eva, que ele fala que Satanás ele conseguiu enganar a Eva. Então, a minha postura é, se você tem madureza suficiente, assista lá, vai lá no canal, né, do Neemias. Eu, inclusive, sou inscrito do canal do Neemias, tá? Tem muito tempo que eu não assisto o vídeo dele, mas ele tem alguns vídeos que são bênção. Ele tem alguns vídeos que ele fala muitas coisas verdadeiras, tá? Algumas coisas também eu não concordo, mas também não vou entrar em questão. Esse metafisicamente eu já assisti, né, alguns vídeos dele. Parei porque ele estava indo muito além do que está escrito, então eu não posso fazer um julgamento dele porque eu realmente não acompanhei muito, eu vi só uns 3 vídeos, mas foi o suficiente para ver que ele estava indo além, né, das coisas escritas. E aí a gente ora por esses irmãos para que eles possam voltar, né, para o evangelho simples que está escrito nas escrituras. É lógico que não é errado você estudar, né, além do que está na escritura. Você tem vários e vários textos que você pode estar estudando e comparando, mas a gente tem que entender até que ponto aquilo ali se concilia com a Bíblia. Se tem alguma coisa que não bate com a Bíblia, então pelo menos eu descarto, tá? Inclusive um detalhe também que eu vou até falar quando eu estiver falando sobre mais vídeos que eu vou fazer do livro de Enoque, né? É que, embora a grande maioria dos textos que eu trago ele tenha um grande apoio estrutural bíblico, existem algumas partes do livro que eu também não concordo, né? Por causa exatamente de que não bate com a Bíblia. Então, essas partes eu descarto. Então, vamos lá, gente. Vocês podem assistir o vídeo aí dele depois, tá? Eu recomendo o canal dele, é uma bênção. E aí eu concordo com todas as coisas que ele falou, só discordo de as pessoas não assistirem os vídeos do Neemias ou do Metafisicamente. Eu creio que cada um tem que realmente assistir e discernir se aquilo ali é certo ou errado, né? Então compara, assiste os meus vídeos, assiste do Luiz, assiste do Metafisicamente, assiste do Neemias Gomes e compara. O que está mais dentro da escritura você fica, tá bom? Você faz esse filtro aí. Eu acompanho todos esses aí, ó. Acompanho Neemias, acompanho... acompanhar não, né? Eu estou inscrito no canal deles, já vi vários vídeos do Neemias, eu gostei até de algumas mensagens dele, algumas mensagens realmente bem interessantes. Não acompanho como eu acompanho do Luiz, né? Do Luiz eu praticamente assisto todos, mas eu assisto. Inclusive assisto também alguns outros, como Akel, que também é bem questionável, com outros aí por aí. Vamos lá. Mas não deixe também de ter informações boas, a gente tem que filtrar. O que eu gostaria de falar sobre este assunto com vocês, pessoas? Essa pergunta que a escrita fez, eu fiquei pensando, né? Como que alguém traz essa informação, né? Que a serpente teve relação com a Eva. É simples, pessoas. Isso aí é intuitivo até. Por quê? Porque é fato bíblico de que anjos vieram e desceram e tiveram relações com mulheres. Isso é fato. Isso aconteceu mesmo. Então, já que isso aconteceu, a pessoa, às vezes, ela é levada a pensar e desconsiderar, porque às vezes ela não está com intimidade bíblica, sabe? Talvez a pessoa não lê a Bíblia com atenção, talvez ela só se aprofunda nesses assuntos polêmicos e ele não pega todas as escrituras para ler. E mesmo às vezes até ele já leu a Bíblia sim, mas às vezes ele não teve atenção naquele fato ali. Eu acredito que o irmão Neemias e o irmão lá do Metafisicamente, talvez, eles simplesmente negligenciaram uma passagem bíblica tão simples, tão clara, que para eles terem esse entendimento, né, de que a mulher teve relação com a serpente, não é difícil você pensar isso não. Se você entender e ler as histórias com relação ao mundo pré-diluviano, né? Se você ler Enoque, você vai entender que teve anjos que desceram, né, e tiveram relações. Deixa eu trazer uma gravura aqui.
Quer ver? Aqui, ó. Teve sim isso. Isso aconteceu, né? Isso aí é bem descrito. Só que a Bíblia e até os livros, né, de Enoque, o livro de Azar, eles são bem específicos quando isso aconteceu, tá? Fala claramente quando foi isso. Não foi na época de Abel, não foi na época de Caim. Foi de um outro descendente, né? Um dia eu vou fazer um estudo específico, vou mostrar para vocês. Tanto na Bíblia, quanto dentro do livro de Jazar, quanto no livro de Enoque, que fala especificamente quando foi que os anjos desceram para ter relações com as mulheres. Outro detalhe, que às vezes esses irmãos desconsideram. O resultado da prole dos anjos com as mulheres não foram seres humanos. O Luiz falou isso no vídeo dele, ele tem razão. O resultado do relacionamento entre anjos e mulheres foram gigantes, né? A Bíblia fala isso, o livro de Enoque fala isso, o livro de Jazer fala isso. É simples, pessoas, é só ler com atenção, né? Então, os descendentes da mulher e os descendentes do Satanás não estão dizendo descendentes carnais, entende? Aí sim é uma coisa que é simbólica. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse estudo por que é, tá bom? Então isso aconteceu. Só que você não pode pegar este fato e relacionar com o outro. Uma coisa é esse fato aqui, olha. Uma coisa é esse fato. Os anjos desceram e tiveram relações com as mulheres. Isso aconteceu de fato. Tá? Outro fato é isso aqui, ó. Outro fato totalmente isolado é isso aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com aquilo lá que nós estávamos vendo. É bíblico e vocês vão ver isso. Então a pergunta: será que Satanás ele engravidou a Eva? A resposta é não. Vamos ver na Bíblia. Só complementando, tá, Luiz, o que você disse, se você assistir esse vídeo, não sei se você vai poder assistir, mas olha aqui. Adão, estou em Gênesis capítulo 4, versículo 1. A Bíblia é muito clara sobre isso. Aí eu estou aqui com a Bíblia NVI, NVT, Bíblia Hebraica e aqui eu estou com a Bíblia Aramais, tá? Com o Strong aqui. Então a palavra aqui, coabitou, né? Vou ler o primeiro texto. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Então, gente, biblicamente, lá, querido irmão Neemias, que você mude essa sua opinião sobre isto, tá? Tá equivocado, infelizmente. A palavra de Deus, ela é clara. Quando ela é muito clara sobre um assunto, então não tem como a gente pegar o livro de Enoque, entendeu? Ou o livro de Jazar, ou outro escrito para supor coisas que a Bíblia já está sendo clara. Olha aqui, ó. Adão teve relações com Eva e ela engravidou e deu à luz Caim. Então, biblicamente, gente, não tem conversa. Eva não se relacionou com a serpente para gerar Caim. Não existe isso. Adão teve relação com a mulher. Aqui no hebraico, yada, a palavra é conhecer. Era a palavra que era usada, né? Quando um homem tinha uma relação com a mulher. Conhecia a mulher intimamente, né? Você vai encontrar isso de novo falando de Caim, quando o próprio Caim também teve relações com sua esposa. Ah lá, vamos aqui, olha, para você ver outro exemplo que usa essa palavra. Gênesis 4:25. Eu vou até abrir aqui, ó.
Pronto. Então vamos lá, 4:25. É a mesma palavra, você vai perceber, ó. Adão teve relação com sua mulher novamente e ela deu à luz outro filho e chamou de Sete. Então, o mesmo pai de Caim é o pai de Sete, gente. Vocês vão me desculpar. Irmão Neemias, irmão aí do... Esqueci o nome agora. Irmão do Metafisicamente. A Bíblia é clara. Não tem o que falar. Adão teve relações com a sua mulher novamente. Por que novamente? Porque ele já tinha tido antes. Para gerar Caim, para gerar Abel, para gerar os outros filhos. Aí você vai falar assim, ah, mas aí não está falando que é relações. A palavra é Yada. Hebraico, aqui ó. Yada. Ve, Hadam, Yada, et, Hu. Aqui ó. Aqui está falando que ele conheceu e Adão conheceu, né? Conheceu o quê? Havá, né? Havá. Et Havá. Não é Hu, não, é Havá. Conheceu Havá, conheceu Eva. Vê Adão, conheceu a mulher, a Eva. Tá no hebraico, ó. Vê Adão, Yada et Havá. Adão conheceu a Eva. Tá? Esse et aqui não é traduzido, né? Mas é referindo-se ao objeto, que no caso é a mulher, Havá. Havá. Ok? É bíblico isso. Vamos ver aqui outra parte também que fala, ó. Agora o texto de 17 aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. 17. Caim teve relação com sua mulher, tá? Se você vir aqui no 17, você vai ver também, ó. 17. Aqui, ó. Aqui, ó. A mesma palavra, tá vendo? Veio a dar. Aí, ó. E conheceu Caim, a sua mulher. Sua Ixá, sua mulher. Ok? Ixá, sua mulher. Veio a dar Caim et Ixá. Ou seja, conheceu Caim, a sua mulher. É a mesma expressão, tá? Conhecer a sua mulher biblicamente, qualquer um sabe que é ter relação sexual, tá? Então aqui, olha, biblicamente isso aí é sem base, tá? Não existe biblicamente a base de que a mulher ele teve relação com a serpente. Não existe essa relação na Bíblia. Ela teve relações com seu marido, né? Várias vezes e gerou vários filhos. Se você pegar o livro de Enoque, se você pegar também o livro que conta essas histórias, vários livros, né, que falam essas histórias, que até falamos um pouquinho no canal, você vai sempre ver essa expressão de que Adão teve relações com Eva e a própria Bíblia, né, que não precisa mais que a Bíblia, não precisa de outros livros para você entender esse ponto. A Bíblia é muito clara, né? Quem teve relação com a mulher foi Adão, certo? Tá aqui, ó, no hebraico. Vê Adão, Yada et Havá. E Adão conheceu a Eva, ou teve relações com a Eva. E aí ela engravidou, né? E teve um filho chamado Caim. Essa é a primeira parte, destrói esse raciocínio de que a mulher ela se relacionou com a serpente. A segunda parte, vamos agora falar sobre um outro assunto agora.
um outro assunto assim, outro ponto de argumentação. Quem estuda a Bíblia a fundo sabe que todos aqueles que pecaram, todos os anjos que pecaram, eles estão presos. Todos que pecaram estão presos, aguardando julgamento. Existe um texto bíblico que fala isso claramente, né? No Terron, quem estuda a cosmologia da Terra sabe que no fundo da Terra existe um lugar chamado Terron. Nesse Terron existe um lugar que é chamado de prisão. E neste lugar de prisão existem espíritos que não preservaram o seu estado nos dias de Noé. E todos foram presos e esperam o julgamento de Deus. Isso está lá em Pedro. Pedro fala exatamente sobre isso. Então, se Satanás tivesse cometido o pecado de relacionar-se com mulheres, ele seria um dos que estariam lá presos no Terron. É simples. Simples, 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 simples. Se você desconsidera uma parte da Bíblia, você vai ter que desconsiderar a outra. Por que Deus abriu exceção só para Satanás? Os outros estão todos presos. E é estranho porque o canal do Metafisicamente, ele entra tanto nessas questões, mas ele deixou passar isso, né? É estranho. Eu vi alguns vídeos dele sobre o tema. Ele fala muito profundamente sobre essas coisas. Mas ele deixou passar isso, né? É estranho. Eu achei estranho isso, né? Eu achei estranho. Todo mundo que conhece a Bíblia, conhece essas coisas da Bíblia, porque não é todo mundo que conhece. Mas quem conhece sabe que os anjos estão presos no Terron. Lá em Apocalipse capítulo 11, fala sobre isso. Ou 9, aliás, né? Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 9, só um pedacinho, tá, gente? O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e ela foi lhe dada a chave do poço do abismo. Então, esse poço do abismo aqui, ó, é exatamente o lugar onde que os anjos estão presos. Tá? Tá aqui, ó. Este poço do abismo aqui que vocês estão vendo é exatamente, né, foi descrito pelo apóstolo Pedro por Tártaro. Certamente Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, entregou-os a covas de profunda escuridão reservados para o julgamento. Então, pessoas, o texto é claro. Os anjos que pecaram nos dias de Noé, ele está falando dos dias de Noé, ó. E ele não refreou de punir o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Então aqui está falando dos anjos, né? Que ele jogou, né, nesse lugar, lançou no Tártaro, entregou as covas profundas. Isso aqui, olha, esses anjos aqui que pecaram é os que cometeram pecado sexual com mulheres. Um dia eu vou fazer um estudo sobre o Terron, o abismo. Então, gente, veja que não tem sentido, tá vendo? Biblicamente não tem sentido. Somente se Satanás tivesse cometido pecado sexual com Eva, abrindo o precedente para os outros anjos também fazerem, Satanás iria também ser lançado no Tártaro. Só que, ao contrário disso, lá em Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar Satanás nos céus. Ele foi lançado para a terra, então ele estava nos céus. Então, percebe que Satanás ele não foi preso. Tanto é que ele tentou Jesus no deserto.
Ele não estava preso. Ele não está preso, ele está solto por aí. Os que cometeram pecados sexuais, se você for atencioso no seu estudo, você vai perceber que eles foram entregues a covas de profunda escuridão e foram reservados a julgamento. Então eles estão presos. Então, gente, os demônios que existem hoje no mundo, soltos no mundo, não são os mesmos que estavam nos dias de Noé. Pelo menos os que desceram e se relacionaram com as mulheres. Esses estão presos, aguardando o julgamento. Pois foi tão terrível a coisa que eles fizeram que Deus os mantiveram presos. Estão presos até hoje. Então, primeiro, a Bíblia fala claramente em Gênesis capítulo 4, verso 1, que Adão teve relação com a mulher, tá? Não foi como alguns estão falando por aí, a mulher se relacionou com a serpente e gerou um filho. Não é esse o sentido da Bíblia, tá? A Bíblia é clara que foi Adão que teve relações com sua mulher e gerou Caim. Então, Caim, como a descendência ruim que eles falam, não tem sentido nenhum. Caim era filho de Adão. Tanto é que, se não fosse assim, não poderíamos dizer que Caim matou seu irmão Abel. Entende? Porque se ele fosse filho de Satanás, ele não seria irmão, né? Seria só por parte da mãe, né? No caso, por parte de Eva, mas não por parte de Adão. E não esse é o caso bíblico, não é o caso bíblico. Satanás, ele não gerou descendentes físicos. Agora, a terceira forma que eu vou argumentar aqui, que vai arrebentar com esse argumento também. Tá? Esse argumento aí de que Satanás se relacionou com a mulher. Tá aqui no livro de João, capítulo 8. Aqui para 44 aqui. Vós sois filhos de vosso pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu próprio caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí, se você for pegar esse raciocínio de que Satanás tem filhos, você vai falar, você vai ser obrigado a falar que os israelitas que eram da descendência de Abraão, que eram da descendência de Sete, eles... Como que surgiu então esse descendente aí na nação de Israel? É isso que eu quero que você me responda, tá? Metaforicamente, irmão Neemias Gomes. Porque aqui Jesus é claro, Jesus fala que aqueles judeus ali, se você for ler o contexto, você vai ver que está falando para os fariseus lá. Eles eram filhos do diabo. Mas espera aí, não foi Caim que era filho do diabo? Os judeus, até onde eu sei, são descendentes de Sete. Vieram da descendência de Sete. Outra questão. Quando teve o dilúvio, a descendência de Caim morreu. Só sobrou a descendência de Sete, por meio de Noé. Então, como que é essa história de que o descendente da mulher, ela veio parar aqui na descendência de Israel? A descendente da serpente veio parar na descendência de Israel. Sendo que é bem claro que a descendência de Noé é da descendência de Sete, que não tem nada a ver com Caim. Aí você fala assim, foi um dos 3 filhos de Noé, que estava casado com uma das filhas era descendente de Caim. Não temos como provar isso. Não tem como provar isso. E se você for falar Jessé e Cã, tudo bem, até poderia. Mas Sem, ele estava casado com uma das filhas de Caim.
da descendência de Caim? Porque nós estamos falando aqui em João capítulo 44 de judeus, que vieram da descendência de Sem. Ou seja, de alguma forma você vai dizer que passou, né? A descendência passou. Passou do dilúvio. Foi salva na arca. É estranho, né? Se Deus destruiu aquele mundo por causa da descendência do mal, daqueles anjos iníquos que desceram para se relacionar com as mulheres, por que ele deixaria um descendente passar, se salvar livremente ali na arca? Então você está me dizendo que Deus não tem controle de tudo, né? Que outros anjos podem ter vindo e se relacionado novamente com as mulheres depois do dilúvio, isso pode ter acontecido. Porque depois teve de novo, né? Gigantes. Mas a gente não pode afirmar que eles foram salvos na arca. Isso não dá para afirmar isso. Por meio de uma das casadas, né? Com um dos filhos de Noé. A genética, né? Eu até entendo, eu tenho estudo sobre isso, que Satanás realmente, junto com os anjos, eles queriam destruir a genética humana. Isso é verdade, isso não é mentira. Só que isso só aconteceu, pessoas, se vocês pegarem meus estudos aí, isso só aconteceu depois da sentença. Se vocês pegarem meus estudos aí, vai lá depois e assiste os vídeos, tá? São 3. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Os filhos da mulher, os filhos da mulher, os filhos da serpente, a queda no jardim e o início da perseguição da semente. Então, se vocês assistirem esses 3 vídeos aí, vocês vão gostar muito. Vocês vão ser bem esclarecidos sobre esse assunto aí. Quando Deus ele sentenciou, falou que teria guerra entre a mulher e a Satanás, haveria uma guerra entre os dois, aí foi onde que Satanás começou a perseguir o filho da mulher. Foi só aí que começou a perseguição. Por quê? Porque o descendente iria destruir a sua cabeça. Então, sim, os anjos perversos, eles tentaram e tentam até hoje destruir a genética humana. Isso é fato. Mas que Satanás se relacionou com Eva é antibíblico. Simplesmente porque algumas coisas, né, não batem. A Bíblia em Gênesis capítulo 4:1 fala que quem teve relação com a Eva foi Adão. Existe este ponto, né, que eu mencionei, que Satanás, se ele tivesse feito isso, ele também seria preso no Terron, como os outros foram presos. Todos que tiveram relações sexuais que foram acusados desse pecado foram presos. O livro de Enoque atesta isso. Vocês conhecem o livro de Enoque melhor do que eu. Então, vocês sabem que o livro de Enoque atesta que eles foram presos, né? A Bíblia também fala sobre isso, mas fala de forma velada. Então, Satanás também deveria estar preso, não? São coisas que a gente tem que pensar, pessoas, né? Tem que pensar para a gente não cair nesse tipo de doutrina, né? Que pode nos fazer desviar da fé. Como a nossa querida inscrita Sueli falou, são heresias. Isso aí é uma heresia. Isso não provém da fé, não está baseado na Bíblia. Tá? A Bíblia não dá margem para esse tipo de pensamento. E cabe a nós sabermos por que não e evitar esses pensamentos, ensinar corretamente. Então, o meu posicionamento aqui é igual ao do irmão Luiz. Tá? Isso é uma heresia. Tem que ser combatido. Eu acredito que o irmão Neemias e o irmão Metaforicamente estão equivocados com relação a este assunto e oro para que eles possam voltar ao bom senso, né, espiritual aí. São pessoas extremamente inteligentes. Eu creio que são pessoas do bem que estão apenas enganados, né, e infelizmente levando pessoas a se enganar também. Vamos orar para que esses irmãos acordem enquanto há tempo nesse sentido aí, tá bom? Queria muito falar sobre isso, porque já era uma pergunta que tinha sido feita
pela escrita. Outra pessoa também já tinha me perguntado isso. A base bíblica é essa: Satanás ele não teve relação nenhuma com a Eva. Outros anjos vieram sim, tiveram relações com as mulheres, mas não tem nada que ver com este evento, tá bom? O que nós podemos ter certeza é que o pecado de Adão e de Eva foi a desobediência à lei de Deus, como o irmão Luiz disse no vídeo dele. Tem nada que ver com pecado sexual, tá? Que a graça e que a paz do Senhor Mashiach esteja sobre sua vida e sobre seu ser, em nome de Yod-Heh Vav-Heh, nosso Deus.